Obrigado, Tiago. Aqui, pega essa pequenininha aqui. Irmãos, agora é o momento da ministração da palavra de Deus. Nós queremos compartilhar então a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 12 a 34, versículos 12 a 34, da palavra de Deus. O nosso irmão Denis está colocando aqui na mídia. É um texto um pouquinho longo, mas eu vou pedir que toda a igreja fazer o contrário, né? Geralmente a gente, quando vai pregar, a gente lê o texto, mas hoje vocês vão ler o texto, amém? Enquanto vocês leem o texto, eu memorizo mais ele ainda. Então vamos ficar de pé? Então vocês vão ler Atos capítulo 16, do 12 a 34, tá bom? 12 a 34, é o texto que nós estaremos compartilhando nessa noite. A seguinte temática nesse texto: vivendo a missão da igreja. Então, a temática desse texto aí para essa noite é essa: vivendo a missão da igreja. Atos capítulo 16, versículo 12 a 34, tá bom? Então, vamos lá, podem ler, versículo 12.
Senhor, nós lemos a Tua palavra, ouvimos a Tua palavra, e obrigado pela Tua palavra. Agora, Pai Santo, ajude-nos a explicar a Tua palavra a este Teu povo, estes que estão aqui, aqueles que ainda a ouvirão pelas redes sociais da igreja. Senhor, capacita-me então, pelo Teu Espírito que habita em mim, ó Deus, para que eu possa compartilhar esta palavra, ó Deus, não com sabedoria humana, mas pelo Teu Espírito que habita em mim. Deus, e o Teu Espírito possa trazer a cada um dos que a ouvirão, a compreensão, o entendimento desta palavra. Assim, o Senhor cumpra os Teus propósitos referente à Tua palavra em cada vida. Nós oramos agradecidos, sempre na mediação do Senhor Jesus e na dependência total do Teu Santo Espírito, que move, ó Deus, no nosso meio e que habita no coração do que crê. Amém. Amém? Pode assentar. Irmãos, o estudioso, teólogo, Dr. George Peters, ele disse certa ocasião: Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com o coração em chamas, corações cheios de amor de Deus, cheios de compaixão pelos males da igreja e do mundo, cheios de paixão pela glória de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus e pela salvação dos perdidos. E ele acrescenta ainda: a resposta de Deus a um mundo de indiferença, materialismo, frieza e zombaria é dada por meio de corações cristãos, incendiados nos púlpitos, nos bancos, nas escolas dominicais, nos institutos bíblicos, nas faculdades e seminários cristãos. Já o outro teólogo chamado Samuel Sadiq, ele ficou conhecido como sarça ardente, e numa determinada ocasião ele fez a seguinte exclamação: os milagres da graça são operados na vida daquele que é cheio da presença de Deus e inflamada pelo poder de Deus. Perguntaram uma determinada ocasião a John Wesley, evangelista de coração em chamas, e ele foi inquirido da seguinte forma: como que ele fazia para ter uma grande audiência? Por que que as multidões se reuniam para ouvir John Wesley? Então a resposta dele foi: se o ministério queimar, outros aparecerão para ver o fogo. Já o bispo Ralph Cussiman, ele orou uma determinada ocasião assim, e foi registrada essa oração dele. Ele orou da seguinte forma: incendeia-nos, Senhor Deus, atiça-nos, ó meu Deus. Enquanto o mundo, Senhor, perece, nós seguimos nosso caminho sem objetivo, sem paixão no nosso dia a dia. Ai, meu Senhor, incendeia-nos, meu Senhor Deus, atiça-nos, meu Senhor Deus. Amados, é esse fogo espiritual, esse fogo santo de Deus, na vida do apóstolo Paulo, dos seus companheiros, que Deus usou eles de forma extraordinária, para que o mundo antigo civilizado, em 30 anos, fosse todo evangelizado, porque eles viviam em chamas para Deus, eles viviam nesse calor espiritual, eles ardiam no coração deles pelas coisas de Deus, eles tinham desejo no coração deles,
tão somente de se entregarem totalmente ao serviço de Deus, porque eles queriam cumprir a missão que Deus deu para a igreja na terra. E aí, diante dessa visibilidade, nós entendemos que a igreja em nossos dias, a igreja de Deus, precisa, meu irmão, minha irmã, com urgência, desse fogo santo que nos faz arder por Deus, que nos faz queimar para Deus e queimar na nossa vida toda a indiferença espiritual, toda a frieza espiritual, toda a cadeia pecaminosa. Então a igreja precisa viver esse fogo santo de Deus. O profeta João Batista, quando veio preparando os caminhos para o Senhor Jesus entrar em cena com o seu ministério, ele falou o seguinte: o Senhor Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, então o Senhor Jesus, ele inaugurou esse batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém, conforme a narrativa do capítulo 2 de Atos, e de lá para cá, ele tem derramado o Espírito Santo na vida dos que creem, batizando com o Espírito Santo e com fogo aqueles que creem. O fogo é a unção que queima o pecado, o fogo é o poder espiritual que queima toda a nossa cegueira para Deus, toda a nossa indiferença para Deus, toda a nossa falta de motivação para Deus. Esse fogo é o fogo santo de Deus, que renasce a nossa alma para Deus, e nos leva a viver numa paixão pelo Deus Criador, que nos leva então ao serviço cristão, que nos leva então a cumprir a missão da igreja. E aí eu vou ver nessa narrativa aqui de Atos 16, 12 a 34, que é a narrativa da chegada do apóstolo Paulo com seus companheiros na cidade antiga da Grécia Antiga, norte da Grécia Antiga, chamada também de Macedônia, Filipos, onde eles chegam ali, e eles então estão em pleno cumprimento da missão de Deus em suas vidas. Logo nós vamos perceber que fomos chamados por Deus para viver a missão da igreja. Portanto, a narrativa da chegada do apóstolo Paulo em Filipos, todos os acontecimentos, a fundação da igreja em Filipos, eu destaco aqui nessa noite então 3 aspectos nessa narrativa que nós lemos aí, para vivermos então nós a missão da igreja, como o apóstolo Paulo vivia com seus companheiros a missão da igreja. Amém, gente? É interessante, irmãos, que o evangelho de Jesus Cristo é o único, e o evangelho de nosso Senhor Jesus é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é o evangelho, desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. Amém? E então, essa verdade, ela tem vários aspectos, e é incrível a riqueza do evangelho, que durante esses 2000 anos de história do cristianismo, da igreja, os pregadores têm pregado essa verdade em variações, a mesma temática do evangelho, as boas novas de salvação, nas mais variadas temáticas dessa verdade, e nunca se esgota o assunto, porque essa palavra, irmãos, ela é vida. Essa palavra, você ouve ela, e você encarna o Deus Todo-Poderoso na sua vida, e ela promove bem-estar, ela promove alívio, ela promove refrigério, ela promove libertação de todo engano, toda cadeia infernal na nossa vida, e nos leva então a vivermos alegremente na presença desse Deus.
Então eu quero destacar para vocês aqui o primeiro aspecto para vivermos em missão. E esse primeiro aspecto, então, para viver em missão, que eu destaco no texto, é tendo vida de oração. E aí por isso eu falo, oração é uma temática do Evangelho. E você vê os pregadores falando de oração, e você vê várias abordagens para falar de oração, diante da riqueza dessa palavra, e não se esgota. Eu sempre falo de oração aqui, mas com abordagens diferenciadas, mas no mesmo propósito, a mesma verdade. Entenderam, irmãos? Então, nós aprendemos aqui, para vivermos em missão com o apóstolo Paulo e os seus companheiros, que nós precisamos então de ter vida de oração. Pode deixar o texto ali, Denis. E eu destaco isso nos versículos que nós lemos ali, versículo 13, olha aí, o versículo 13, a parte primeira. O que diz o versículo 13, a parte primeira? Diz assim, ó: e no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer o que, gente? Oração. Amém? Verso 16, mais para frente um pouquinho, olha o que diz, parte A: e aconteceu que indo nós à oração. Verso 25, mais na frente um pouquinho, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Gente, vocês perceberam aqui, que eles viviam a missão, mas tendo vida de oração. Nós não podemos viver a missão da igreja sem vida de oração. O apóstolo Paulo e Silas, quando chegam em Filipos, a primeira coisa que eles fazem, as cidades antigas geralmente eram cercadas de muralhas, tinham suas portas, o texto diz que eles saíram das portas da cidade, saíram de dentro da cidade, foram para a beira de um rio, onde se costumava fazer oração. Então a primeira coisa que eles fizeram, para cumprir a missão da igreja, ali em Filipos, foi orar, foi clamar a Deus. Oração significa dependência de Deus, oração significa que eu não confio em mim, nos meus méritos, nas minhas capacitações próprias, mas oração significa que eu amo Deus, eu quero estar perto dEle, eu quero estar na presença dEle, eu confio nele, Ele pode me guardar do mal, Ele pode me ajudar, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da glória, por isso eu quero orar a Ele, por isso eu quero andar na presença dEle em orações. E esses irmãos aqui, apóstolos de Deus no passado, que incendiaram o mundo antigo, que pregaram o evangelho no mundo civilizado antigo todo, a primeira atitude deles era sempre se dedicar à oração. Amém, gente? Romanos 12, parte C, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: perseverai em oração. Perseverai em oração. Efésios 6,18, o apóstolo Paulo, quando ele dá as armas do crente para combater a oposição maligna, a 7ª arma é a arma da oração. Ele diz assim: orando em todo tempo, com súplicas no Espírito Santo, e vigiando nisto com perseverança por todos os santos, e por mim, para que me seja aberta a porta da pregação do Evangelho. Então vejam, irmãos, 1 Tessalonicenses 5,17, novamente o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar.
Orai o tempo todo, clamem o tempo todo, intercedam o tempo todo. Colossenses 4:2, novamente o apóstolo Paulo fala: perseverai em orações, velando nisso com ações de graças. Eu poderia passear na Bíblia com muitos outros textos, mas vocês observem que o apóstolo Paulo, não só quando ele chega em Filipos, mas quando ele escreve para as outras igrejas, ele vai mostrar a necessidade das outras igrejas de viver o quê? Em oração. Oração, irmãos, tem que ser um estilo de vida do crente. Oração tem que ser um estilo de vida. O meu estilo de vida como crente é ser um intercessor diante do Deus Todo-Poderoso pela terra. Nos dias de Ezequiel, o profeta, o povo foi para o cativeiro babilônico, e o profeta, então usado pelo Espírito Santo, fala uma reclamação de Deus, e Deus reclamava com o profeta Ezequiel: Ezequiel, Ezequiel, eu busquei alguém que pudesse ficar na brecha entre eu e a terra. Ezequiel, eu não encontrei ninguém, e por isso o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Irmãos, Deus nos chama como intercessores para cumprir a missão, porque a igreja está em missão, a missão é de Deus, e nós somos convocados por Deus para a missão, e a missão é propagar o Evangelho, essa salvação gratuita de Deus para todos os homens. Amém, gente? Isaac Watts, ele disse o seguinte: abandone o teu quarto secreto, e a sua vida espiritual entrará em declínio. Não é verdade isso? Abandone o seu quarto secreto, e a tua vida espiritual entrará em declínio. Se você não tem vida de oração, meu querido, minha querida, você não vai fluir em Deus. A sua vida com Deus, ela vai se fragilizar. Você vai ficar muito vulnerável ao pecado, ao engano, etc. Ediard Bondes, ele disse o seguinte, presta atenção: oração e vida santa são uma só coisa. Elas agem e reagem mutuamente. Nenhuma delas pode sobreviver sozinha. A ausência de uma significa a ausência da outra. Então, percebam, Ediard Bondes, Mackenzie Bondes, pastor norte-americano, usado por Deus de forma extraordinária, ele faz então essa revelação de oração e vida santa, porque na medida que você é um intercessor, você está na presença de Deus, e você vai refletir a santidade de Deus na tua vida. Lembram quando Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites? Quando ele desceu, o que acontecia com Moisés? O rosto dele brilhava, e o povo temeu chegar para perto dele, e ele botava o véu. O rosto dele brilhava, a glória de Deus, por estar na presença de Deus. Santidade, vida santa, está unida através também da intercessão. Gente, então quando eu e você fazemos uma reflexão sobre essa questão, nós vamos perceber, a igreja primitiva, fundada em Jerusalém, conforme Atos capítulo 2, nós vamos perceber que uma das grandes diferenças dessa igreja, que abalou o mundo antigo todo, tem muitas, mas uma das grandes diferenças para a igreja dos dias de hoje, é que aquela igreja, ela amava muito ao seu Senhor, e ela vivia em oração. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos,
conforme os comentaristas falam, livro de Atos dos Apóstolos é o maior manual de missões que existe. Não tem livro de missões melhor do que Atos dos Apóstolos. Gente, esse livro aqui é o livro da minha inspiração para o evangelismo, para o trabalho pastoral. É Atos, desde que eu me converti. Eu leio Atos dos Apóstolos e eu tenho que evangelizar. Porque é o livro com o maior manual de missões, que mostra a necessidade da igreja viver em oração para cumprir essa missão, e eles viviam em oração. Ah, meus irmãos, eu percebo, que grande parte da igreja dos nossos dias, claro, não são todos, mas eu percebo, porque a gente percebe, a gente sente quando o irmão ou a irmã é de oração, e a gente sente quando o irmão ou a irmã não é de oração. Isso reflete. Gente, e o que a gente percebe que grande parte de crentes hoje, da igreja dos nossos dias, parece-me que falta vida de oração. Parece-me que falta vida de oração, parece que falta o brilho, a unção, a presença de Deus, o fervor de Deus, a paixão por Cristo em suas vidas. Irmãos, a igreja aqui em Filipos, narrada aqui por Lucas, essa igreja nasce através de oração. Foi através da oração. Foi ou não foi? Através da oração. Os primeiros conversos, Lídia, a jovem que tinha espírito de adivinhação, o carcereiro, tudo através da oração. O problema hoje é que queremos servir a Deus, mas não nos dedicamos à oração. Queremos que as coisas fluam, mas não nos dedicamos à oração. Quantos crentes embaraçados com as coisas deste mundo, frios, desanimados para Deus, sem motivação para a obra de Deus, pois não tem vida de oração. E aí eu quero fazer a seguinte pergunta para vocês aqui: quanto tempo que você não chora diante de Deus, lamentando por você mesmo? Quanto tempo que você não entra no teu quarto e não chora diante de Deus, lamentando pela sua vida com Deus, de comunhão com Ele, de adoração a Ele, de serviço, de devoção, de amor, de obediência a Ele? Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você não derrama uma lágrima por você mesmo? Quanto tempo que você, no seu quarto secreto, você não derrama uma lágrima por tantos pecadores, familiares, conhecidos, amigos, que estão longe de Deus, caminhando em escuridão? Quanto tempo que você não chora por eles? Quanto tempo que você não se quebranta diante de Deus por essas vidas? Ah, meus irmãos, Evangelho de João 11:35 é um dos versículos mais curtos da Bíblia, que fala o seguinte: Jesus chorou. Você não vê Jesus rindo, mas você vê Jesus o quê? Chorando. E Jesus chorou, né? Chorou naquele momento onde Lázaro estava morto, Marta e Maria, suas irmãs, tristes, e ele chega e ele se comove com aquela situação, e ele chora por eles ali. E depois nós sabemos que aconteceu um milagre maravilhoso da ressurreição de Lázaro. Gente, presta atenção, a gente vai para a Bíblia sobre essa questão, a gente vê os profetas do Antigo Testamento, eles choraram por eles choraram pelos pecados deles, eles choraram pelos pecados da nação,
pedir o perdão a Deus, confessar os pecados, pedir a misericórdia de Deus. A gente olha para essa igreja de Atos, era uma igreja que vivia quebrantada em oração diante de Deus, que vivia em humilhação, chorando diante de Deus, e Deus os usou para a sua glória, para o seu louvor. Portanto, meus irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus em orações, é tempo de você e eu continuamente, nós, pastor, eu já tenho buscado, maravilha, parabéns, continue assim, glórias a Deus pela sua vida. Mas é tempo de nós continuarmos nos derramando em choro, em lágrimas, diante desse Deus, pedindo que Ele nos capacite para que a gente possa viver a missão da igreja. E, finalmente, eu estava lendo esse livro, Em Chamas para Deus, de Wesley Duewel, missionário na Índia por 25 anos. E ele diz aqui: enquanto eu ministrava em Manchester, na Inglaterra, há 40 anos, escrevi essas palavras no esboço dele, pregando em Manchester, há mais de 40 anos atrás, na Inglaterra. E quais foram as palavras que ele escreveu, que ele pregou no sermão dele? São essas palavras aqui. Wesley Duewel morreu com 101 anos, né? Agora, nesse século, pastor norte-americano. Então, ele disse assim, no sermão dele, que está escrito aqui nesse livro: há lágrimas nos olhos do pecador, hábitos pecaminosos atentam seu coração, mãos e pés, cheio de vergonha com o seu pecado e derrota, lágrimas quentes correndo pelo seu rosto afogueado, há lágrimas nos olhos do pecador, há lágrimas nos olhos do sofredor, horas longas e cansativas de doenças, fraqueza e dor, orando para que a saúde volte outra vez, esperando a cura, mas esperando em vão. Há lágrimas nos olhos do sofredor, há lágrimas nos olhos desanimados, incompreendidos por aqueles que deveriam ter misericórdia, mas conhecimento, ninguém para amar, para mostrar compaixão, enfraquecidos, desanimados, com a esperança indo embora. Há lágrimas nos olhos abatidos, há lágrima nos olhos dos não cristãos, invocando ídolos de madeira e de prata, chamando em vão, desconhecendo Cristo e o Salvador, sem conforto, sem ânimo, sem Deus, sozinhos. Há lágrimas nos olhos dos não cristãos, há lágrimas nos olhos do Salvador, lágrimas por aqueles que pecam, desanimam e enfermam, lágrimas pelos desviados, fora da sua vontade, lágrimas pelos milhões que ainda não foram alcançados, há lágrimas nos olhos do nosso glorioso Salvador. Mas onde estão as lágrimas em seus olhos? Não pode chorar com os milhares que choram. Não tem lágrimas para as outras ovelhas perdidas. Jesus está chorando. Você ainda dorme. Onde estão as lágrimas em seus olhos? Feche os olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Pensa nisso que eu falei agora, um pouquinho. Onde estão as lágrimas em nossos olhos, diante da realidade que nós estamos vivendo? Há lágrimas nos olhos do nosso Redentor e Salvador Jesus, pelo sofrimento humano,
querendo que nós, como igreja, choremos e nos dediquemos ao serviço dele com todo o amor e devoção. Amém, amém. E o segundo aspecto, vou abreviar, porque eu já me prolonguei nesse primeiro aspecto, eu vou abreviar o segundo aspecto para vivermos em missão. Então, gente, o segundo aspecto para vivermos em missão é os versos 14 e 15. O segundo aspecto que eu destaco é o seguinte: ter consciência que Deus está realizando maravilhas através do nosso ministério. Isso aqui fala de serviço, fala de serviço. Então, quando nós nos dedicamos ao serviço, gente, o que vai acontecer? Deus vai corroborar, Deus vai confirmar a obra dele na minha vida, na sua vida. Então você observe o verso 14, que diz assim, ó: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o quê? O coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora o verso 15: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Vejam, o apóstolo Paulo então, após a oração, ele começa a fazer o quê? A pregação, cumprindo o ministério, cumprindo o serviço. O que acontece com essa comerciante, com essa empresária? Ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, na Ásia Menor, estava lá em Filipos, no norte da Grécia. Então diz o texto, que enquanto o apóstolo Paulo cumpria a pregação, o ministério, Deus abria o entendimento de Lídia, e ela foi alcançada, ela se converteu, ela foi batizada, e acolheu os missionários na casa dela, e houve grande alegria ali. Veja, gente, que aspecto maravilhoso da missão. Quando eu me dedico ao serviço, Deus está corroborando, mesmo às vezes você não esteja vendo, mas Deus está usando você no ensino, na pregação, no seu testemunho cristão, no seu estilo de vida cristã. Deus está usando você para salvar vidas, para glorificar o nome dEle, e você vai ver isso de forma contínua, em toda essa narrativa aqui, você vai ver essa realidade acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Gente, o trabalho da igreja não é vão no Senhor, porque a obra que nós realizamos, a Bíblia diz que é excelente. Nós não somos excelentes, mas a obra é excelente. Essa obra é maravilhosa, quando você se coloca nas mãos de Deus, como o apóstolo Paulo e os companheiros dele, se colocaram para o serviço. Deus estava trabalhando e salvando, e você vai ver em continuação, o que aconteceu, verso 16, 17 e 18, a jovem que tinha espírito de adivinhação, veja o verso 18, isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E o que aconteceu, irmãos? E na mesma hora saiu. Então vejam, aquela jovem foi libertada de um espírito maligno. E por que ela foi libertada? Porque o apóstolo Paulo cumpria o ministério, o apóstolo Paulo cumpria o serviço do Senhor. Aí nós podemos ter várias narrativas bíblicas dos apóstolos, várias histórias, testemunhos
da história da igreja até os nossos dias, de homens e mulheres que se colocaram nas mãos de Deus, para o serviço do Senhor, se envolveram com o serviço do Senhor, e foram usados por Deus de forma poderosa, para libertar cativos, para libertar oprimidos, para salvar pecadores, para povoar o céu, para glorificar o nome do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, se levante nessa geração diante de Deus, coloque a sua vida ao serviço do Senhor, sendo luz resplandecente nas trevas deste mundo, gente. Richard Fuller, ele disse: hoje levantemo-nos e caminhemo-nos para o nosso trabalho, amanhã nos levantaremos e caminharemos para a nossa recompensa. Então é tempo de nós, como igreja, nos envolvermos com os trabalhos da igreja local, o serviço. Sabe por quê? Quando você se envolve, Deus está te usando, e você não está nem vendo que Deus está te usando, você não está nem percebendo, mas depois você vai saber dos frutos maravilhosos que Deus está colhendo por causa do seu serviço cristão, do ministério que Deus deu para você usar na igreja local, para você usar no seu dia a dia, glorificando ao Senhor. E o terceiro aspecto, abreviando, porque abreviei aqui quase 2 folhas do sermão, para não ficar detido muito aqui. Vamos lá, terceiro aspecto. O terceiro aspecto, veja como a palavra de Deus é rica, irmãos. Nossa, que coisa rica! Eu acho que eu poderia ficar pregando aqui até meia-noite, porque é rico, não se esgota. E aí, gente, o terceiro aspecto é entender que os sofrimentos referentes ao serviço de Deus têm propósitos maravilhosos. Olha, isso aí é um aspecto, quando eu li o texto, isso me clareou de forma maravilhosa. Entender que os sofrimentos do serviço cristão têm propósitos maravilhosos. Isso está claro dos versos 22 a 34. Verso 22 a 34, vocês vão perceber, o verso 22 ao 34 vai mostrar que eles, ali em Filipos, o apóstolo Paulo e Silas, eles ali em Filipos, após a conversão de Lídia, após a libertação da jovem com o espírito de adivinhação, eles foram presos. E eu vou ler para vocês os versos 22 e 23. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Irmãos, quando você lê isso aqui, e você lê a continuação, você fica assim: poxa, mas como que o apóstolo Paulo sofreu, né? Como que esse homem, com os seus auxiliares, sofreram pelo evangelho? Aqui em Filipos, eles levaram uma coça em praça pública das autoridades, porque aqueles homens que lucravam com a jovem que tinha o espírito de adivinhação, após a libertação delas, aqueles homens perderam seus lucros e denunciaram eles às autoridades locais, e daí eles foram presos. Pensem você e eu hoje acontecendo isso conosco, gente. Ser preso porque estamos pregando o evangelho, porque estamos aqui num templo celebrando ao Deus Todo-Poderoso. Sabia que isso está acontecendo em muitas nações da terra, em muitos países que não aceitam o evangelho de Deus? Sabia que até hoje está acontecendo isso? E por isso Deus nos deu liberdade para louvar a Ele, para fazer a obra dEle na nossa nação, para que a gente então abençoe
a igreja nos países perseguidos, e seja usado por Deus aqui, de forma maravilhosa, no poder dEle, e suporte os sofrimentos, porque todo sofrimento nosso não é em vão não, irmãos, não é em vão, há um propósito de Deus, e vocês vão ver, que eles então foram açoitados, foram então presos, e a ordem dos magistrados é que prendesse bem eles, tiveram os pés amarrados no tronco, a prisão subterrânea, bem no interior do cárcere. Mas, irmãos, vocês vão ver aqui, após eles estarem presos, olha os propósitos de Deus, no sofrimento deles, na prisão eles adoravam, na prisão eles oravam, na prisão eles cantavam louvores a Deus, e houve um terremoto naquela prisão, os alicerces da prisão se abalaram, as portas foram abertas, o carcereiro veio querendo se suicidar, mas o apóstolo Paulo então acalma ele, e a partir dali, a gente vê aquele homem se convertendo, a casa dele se convertendo, ele sendo batizado, e depois nós vamos ver, ele acolhendo o apóstolo Paulo e Silas, alimentando o apóstolo Paulo e Silas, lavando os vergões, demonstrando agora a libertação em Cristo Jesus, o amor fraternal, mas tudo isso aconteceu, porque houve um sofrimento na vida do apóstolo Paulo e Silas. Se eles não fossem presos, não fossem açoitados, será que esse carcereiro com a sua família seriam salvos, irmãos? Provavelmente que não, foi a permissão de Deus, Deus permitiu que eles fossem lá, Deus permitiu que eles fossem açoitados, fossem presos, porque Deus tinha um propósito lá dentro da prisão, Deus queria alcançar o carcereiro, a família dele, e os outros presos ouviram o evangelho de Deus, através do sofrimento do apóstolo Paulo e Silas, pela obra de Deus. Gente, nosso sofrimento por fazer a obra de Deus nunca é vão. Talvez você esteja sofrendo no seu trabalho secular por ser crente, porque no seu trabalho secular, às vezes o teu chefe manda você fazer alguma coisa que não é lícito. Às vezes no teu trabalho secular, o teu chefe manda você contar uma mentirinha, ou no seu trabalho secular, o teu chefe manda você fazer alguma coisa que não é lícita, e você, por amar a Deus, você não faz aquilo, você sofre ali, você muitas vezes é zombado ali, ou na faculdade, ou na escola, ou nos esportes com seus amigos, você às vezes é constrangido, é zombado, mas meu irmão, minha irmã, mantenha-se fiel, porque em todo sofrimento, quer no seu trabalho, quer na sua escola, quer na sociedade, quer no dia a dia, você mantendo-se fiel, Deus está usando você, sem você perceber, para que muitos pecadores possam se arrepender, vendo o seu estilo de vida, vendo a sua mudança, vendo que você realmente não se corrompe, que você é fiel ao seu Senhor, que você ama ao seu Senhor, e você glorifica ao seu Senhor, amém? Thomas Brooks, ele disse, tempos de sofrimentos são época de colheita para o cristão. Você crê nessa verdade? Tempos de sofrimento são época de colheita para o cristão. A W. Tozer, ele disse, a Bíblia tem muitas coisas a dizer sobre o sofrimento, e grande parte delas é animadora, O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele disse assim,
Foi-me bom, Senhor, ter sido afligido. Olha aí, irmãos. Foi-me bom, Senhor, ter-me afligido. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua glória eterna, depois de padecermos um pouco, em outras versões, depois de sofrermos um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos fortalecerá, nos confirmará e nos fundamentará. Amém? Fiquemos de pé, irmãos.